Irmãos, no último parágrafo que nós estudamos, capítulo 3 de Filipenses, obrigado, minha filha. Lá no finalzinho, o versículo 11, Paulo havia comunicado aos seus irmãos que ele não estava se importando, ele não estava se importando e nem estava preocupado qual morte ele poderia morrer ou ele deveria morrer. Ele não estava preocupado com isso. Que tipo de morte ele deveria de enfrentar. Seja qual fosse a forma, a gente viu que ele continuaria proclamando e enfrentaria o que fosse preciso para proclamar o nome de Jesus, para que pecadores pudessem render-se ao Senhor, e isso através da instrumentalidade da pregação do Evangelho. Deus sustentou o servo dele, e a gente sabe na história, eu mostrei para vocês, falei rapidamente, que na era cristã, primeiro século, no ano de 67, mais ou menos, no ano 67 da era cristã, Paulo foi promovido para a glória, né? Estourou-se uma grande perseguição entre os nossos irmãos naquela época e nessa década de 60 depois de Cristo. No ano 67 ele veio a ser martirizado. Ele foi decapitado pela espada de Nero, né? A espada de Nero que eu digo, pelo governo romano. A igreja foi acusada, segundo algumas pessoas dizem, né? Alguns historiadores afirmam que a igreja foi acusada de ser responsável por incendiar a cidade de Roma, e por isso Paulo seria um dos líderes, Pedro, né, um dos responsáveis por esse grande mal que aconteceu ali naquela cidade, e aí eles foram presos e eles foram mortos nesse mesmo tempo. Paulo teve uma vida ministerial longeva, ele ministrou a palavra de Deus, ele pregou o evangelho por cerca de 30 anos, encontrou com o Senhor Jesus Cristo, e ele não estava preocupado como isso aconteceria, né? E nesse exato momento aqui, que ele estava falando essas palavras, no final do verso 11, ele dizia que almejava, ele esperava a ressurreição dentre os mortos. Esperava por isso, a ressurreição dentre os mortos, e ele almejava alcançar essa graça aí, né? Ele tinha fé de que aquele a quem ele entregou a sua vida para servir poderia e é capaz e poderoso para trazê-lo à vida no seu determinado tempo e completar a salvação que ele havia começado na vida do seu servo, de Paulo, fazendo ele voltar com o corpo glorificado a exemplo, né, do corpo glorificado do nosso Senhor Jesus. E eu encorajei vocês que com alegria também caminhassem por essa mesma expectativa de, enquanto vivermos, esperarmos também por essa grande bênção. Hoje nós vamos começar a ver como Paulo incentiva estes nossos irmãos, os filipenses, a se esforçarem para parecerem mais com Cristo em um processo espiritual até o dia em que ele será recebido ou recompensado por Deus. Tá bom? A nossa reflexão tem como tema prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. E nós vamos estudar o verso 12 do capítulo 3. E procurar ver aqui algumas verdades que Paulo comunica a nós. Ele introduz aqui neste parágrafo que nós estamos estudando. Vamos ler o verso 12 e vamos lendo por parte, tá bom? A gente só vai ficar nesse verso 12 e aí na semana seguinte, Deus nos permitindo, a gente vai continuando aqui. A intenção de Paulo é introduzir aqui para nós uma consciência de que devemos nos esforçar para uma vida de santificação. E aí, como eu disse, nesse processo, que é esse esforço, que é esse prosseguir, a gente vai se tornando, cheguemos a nos tornar mais parecidos com Jesus dia após dia.
no final a gente possa alcançar um prêmio. Né? Prêmio. Os meninos da seleção brasileira estão lá nos Estados Unidos, né? Se esforçando para ganhar um prêmio. Eu não sei se eles vão ganhar esse prêmio, não. Está mais para não do que para sim. Mas a gente tem um prêmio garantido que a gente vai alcançar, a gente vai ganhar, a gente vai receber. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Vamos dar uma paradinha aqui. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Tem dois advérbiozinhos que acontecem aqui nessa frase que eu acabei de ler, que dá a nossa interpretação da leitura de tempo, de já, de agora, de pertencimento nesse sentido. Que é essa palavrinha aqui, já, que se repete duas vezes, né? Já recebido, já obtido. Então aqui é um advérbiozinho de tempo que podia comunicar ou poderia comunicar que Paulo já estivesse recebido, obtido. Mas você vê que lá na frente tem o não, não é? Então não aconteceu isso ainda. Começa com a negativa. Não. Mas não é uma frustração com o que ele está falando aqui. É uma consciência que ele tem. Paulo está dizendo que ele está caminhando, que os seus irmãos também estão caminhando. Mas olhando para ele, ele diz que ele está caminhando, está num processo. Porque ainda não recebeu, ainda não obteve. Ele está na mesma corrida espiritual. Mesma corrida espiritual que os seus irmãos estão fazendo. Ele, de fato, ainda não alcançou tudo aquilo que ele almeja desfrutar. Ainda não. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Estas palavras aqui, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, possuem um significado também muito grande e um peso assim grande, porque elas se referem a respeito de alguém que tem grande prestígio entre os irmãos. Ele é o apóstolo Paulo. Ele tem prestígio entre os irmãos da igreja, ele tem admiração, amor, carinho pelos irmãos, nossos irmãos, os filipenses. É muito amado, é muito respeitado, é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar do alto dessa sua função eclesiástica, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso, ele está demonstrando aqui uma fala bem humilde. Apesar de eu ser tão reconhecido entre vocês, de ser de fato o apóstolo Paulo, pessoa que a gente admira, até hoje nós admiramos esse apóstolo, né? Mas ele está dizendo que não, ele humildemente está dizendo, estou na mesma condição que vocês, eu não estou acima de ninguém, de nenhum dos meus irmãos em Cristo Jesus. Estou como cada um de vocês, eu estou também me esforçando. Eu não recebi ainda, eu não obtive ainda. Então a ideia, se ainda não obteve, não recebeu, ele está se esforçando, ele está se dedicando, como outros irmãos também estão se dedicando. É um reflexo de uma consciência humilhada, né? E precisamos nos enxergar assim, todos nós, humildes servos, se esforçando, nos esforçando, uma mesma corrida, mesmo rumo,
o mesmo objetivo, onde no final não haverão perdedores. Então, Paulo sabe que ele está se esforçando, sabe que os seus irmãos estão se esforçando. Lá no fim, todos os que se esforçam não serão perdedores. Não haverá perdedores, não haverão perdedores. Todos venceremos em Cristo Jesus. E ele não alcançou nenhum benefício maior que todos ali. A gente já sabe isso. Ele está se esforçando. Nós estamos nos esforçando também. Tá? Se Paulo está enxergando aqueles irmãos lá que, como ele, se esforçam para no final alcançar alguma coisa. Nós aqui, do outro lado da história, depois de 2000 anos praticamente, a gente também está se esforçando. Eles lá estavam se esforçando, né? Mas nós estamos nos esforçando? É uma pergunta que fica no nosso coração, né? Estamos trabalhando, estamos nos esforçando para isso? Eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Imagine um homem daquela envergadura, Paulo, aquela envergadura espiritual, aquela representação, né, diante dos seus irmãos, reconhecer e dizer que ainda não recebeu e nem obteve. Essa palavra aqui, recebido, ela quer falar de alguém que se apropriou de algo. É um verbozinho muito interessante, né? Um verbo chamado lambano. Lambano é quando você está carregando alguma coisa, né? Quando você pegou, agarrou alguma coisa e está levando, carregando com você, como algo que agora passa a ser seu pertencimento. Mas o caso aqui ele está dizendo que ainda não fez isso, né? Ele ainda não agarrou isso. Isso que lhe pertence ele ainda não pegou. Ele não está na sua posse. Ainda não. Né? Vai acontecer, mas ainda não. Paulo está dizendo que ele não obteve posse dessas coisas. Ele está se esforçando para isso. Assim como os seus irmãos ainda também não estavam de posse de algo muito específico, o qual eles estavam batalhando, labutando para isso. Até aquele instante, não. Eles não tinham isso em mãos. Em primeira instância, o que seria isso que ele está se esforçando, que os nossos irmãos estão se esforçando? O que seria, em primeira leitura, você imagina? Olhando aí nesse texto, no contexto que a gente está estudando, do que a gente estudou na semana passada, seria, primeiro, obviamente, a ressurreição. Não dá para ele receber isso agora, né? Está vivo. Então não alcançou isso. Então, não porque eu já tenha alcançado o que eu acabei de dizer para vocês. O que eu almejo. Eu almejo o poder da ressurreição. Ele falou isso no verso anterior. E também os sofrimentos, ser participante dos sofrimentos da morte de Cristo. Ele disse isso também. Se você olhar novamente lá, o verso anterior, o verso 10, você vai perceber que ele fala isso. Então, num primeiro momento, ele ainda não recebeu isso. Ele quer ressuscitar com Cristo, né? Ali, do seu corpo mesmo, voltar à vida, ser ressuscitado. Então, ele espera por isso. E ele sabe que ele ainda não obteve, claro, está vivo. Ainda não está participando da morte dos sofrimentos de Jesus. Lembra que eu mostrei para vocês que a morte do sofrimento de Cristo foi Jesus Cristo morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e tal. Em certa medida, Paulo também esperava por isso. Não que ele iria morrer para salvar as pessoas, para pagar o pecado das pessoas. Mas ele estava disposto a entregar a sua vida e morrer pregando o evangelho para que outros tantos pudessem se salvar ao ouvirem o evangelho. Então, em certa medida, ele equipara o seu desejo a essa redenção de Jesus. O seu trabalho de pregar o evangelho vai levar à oportunidade de que muitos sejam salvos. Ele deseja fazer isso e ele está disposto a sofrer mesmo a morte por isso. Então, ele deseja essas coisas, né? Ele deseja essas coisas. Ele se esforça por isso. Se esforça para alcançar essas coisas. Nós também temos que nos esforçar por essas coisas. E, segundo, o quê? Olhinhos no texto, como eu sempre falo, para vocês. O que seria, então? Tá aí, já é.
O quê? Isso, Helenai. O que é, minha filha? Fale mais altinho aí. A perfeição. A perfeição. É outra coisa que ele quer, que ele anseia obter, que ele está se esforçando para isso. Que nós nos esforçamos para isso. Mas a ideia aqui de Paulo, o que vem a ser perfeição? Lembra o que significa perfeição? Eu sempre falo isso para vocês aqui. Perfeição aqui seria tornar perfeito, né? Estou sendo aqui redundante para que isso fique massificado. Tornar perfeito. Mas a ideia é de completar o que falta. O que é perfeito para nós quando a gente vê nas Escrituras, quando o Senhor nos incentiva, quando vemos textos que devemos caminhar perfeito, seja perfeito como o Senhor é perfeito, tal. O que significa essa expressão perfeição, logo aqui para a gente, tem que ser entendido como maturidade, ser maduro. E tem aspectos da nossa vida de maturidade que ainda precisa se completar. Então, Paulo é um homem maduro, não é? Ou vocês acham que não? Não é, irmã? Eu acho que ele é. É um homem maduro, mas ainda faltam algumas coisas em Paulo para se completar. Como na vida de muitos de vocês que já desfrutam da maturidade espiritual. Já desfrutam de uma maturidade espiritual, mas ainda falta essa maturidade se completar. Nós não estamos completos ainda. Quem acha que está completo aqui? Não tem ninguém. Nenhum de nós. A ideia aqui, Paulo tem consciência de que esta obra de perfeição, onde a nossa maturidade vai sendo trabalhada até chegar a essa completude, esta obra de perfeição completa ainda será completado. Está incompleto ainda. Assim, nem ele e nem os seus irmãos estão plenamente maduros ainda. Isso é humildade mesmo. O homem que escreve da forma como ele escreve, ensina o que ele ensina, olhar e dizer para os seus irmãos que ele ainda não está pronto, é mesmo maturidade que a gente precisa aprender. Então, o termo aqui é maturidade, perfeição. E a intenção de Paulo é mostrar que os seus irmãos, ele e seus irmãos, e ele, apesar de ser um homem maduro espiritualmente, ele ainda não alcançou a completude dessa maturidade. Paulo está transmitindo aos filipenses que ele está caminhando e se esforçando, ele está correndo para isso. Para quê? Para quê? Isso, para a perfeição. Para completar essa maturidade aí. Então, nós nos esforçamos para isso, irmãos. Nós corremos para isso. A gente tem que se ver assim, incompletos. E a gente tem que trabalhar para isso. Bom? A gente precisa desenvolver essa questão aí. Paulo quer o que com esse esforço? E o que nós precisamos capturar dentro disso? Desse esforço que a gente faz para atingirmos essa perfeição. Temos também o mesmo desejo de um dia ressuscitar, participar dos sofrimentos de Jesus, dar a nossa própria vida, se possível for, em prol do Evangelho. Hein? Que coisa honrável. Mas também completar essa maturidade nossa. Buscar completar isso. Então, o que Paulo quer atingindo a maturidade? O que um cristão alcança atingindo a maturidade? Ele se parece mais com Jesus. Então, um cristão cada vez mais maduro, ele vai tomando mais a forma de Cristo. Ele vai se parecendo mais com o seu Salvador. Maturidade cristã é crentes que se parecem com Jesus. Não é crentes que se parecem mais com fulano e beltrano. Ele tem um alvo e ele luta por esse alvo. Eu quero amadurecer para me parecer mais com Jesus.
É o meu objetivo, é o meu desejo, me parecer mais com Jesus. Então, é um esforço que a gente faz. Paulo está se esforçando para se parecer mais com Jesus. E ele quer que os seus irmãos, em Filipos, no primeiro momento, se esforcem para se parecerem mais com Jesus. Lembra que ele falava? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Ele falava sempre essas coisas nesse sentido aí. Então, Paulo quer se parecer mais com Jesus. E ele está fazendo isso como um atleta, isso aqui é importante, como um atleta extremamente aplicado. Para se parecer com Jesus, tem que se aplicar. E se aplicar como um atleta que se esforça, que se prepara para isso. Como é que a gente vê isso aqui no texto, meus irmãos? Porque essa imagem de atleta que eu estou falando aqui, que Paulo está se esforçando, ele deseja que seus irmãos se esforcem nesse sentido, como um atleta. Esse esforço para a maturidade espiritual está quando a gente vai cavar o significado de uma expressão que está aqui. A expressão prossigo. Eu me esforço, né? Como é que está escrito aqui? Não que eu já tenha, não que eu o já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, entretanto eu prossigo. Essa expressão prosseguir, né, ou prossigo, ela tem esse significado. Ela vem de um verbo grego, que o significado deste verbo aqui, irmãos, desse texto, é a ideia de um corredor. É o verbo grego dioko. E a ideia desse texto, desse verbo, é de um corredor. Não é um corredor de passagem, como a gente tem um corredor aqui na igreja, aqui não. É um atleta, é um velocista. A ideia aqui é de um velocista, de alguém que, um atleta que veloz, que dispara em alta velocidade, com grande empenho, e ele só tem uma coisa quando ele parte no tiro da corrida. Tem aí em mente de vocês aí, sabe o quê? Aquela competição de corrida de 100 metros, que você tem, que aí na Olimpíada você vai ver quem vai ser o homem mais veloz do mundo, não tem essa corrida de 100 metros ali, aqueles homens mais velozes do mundo. Aí ele corre. E no final você vai ver quem vai ser o homem mais rápido do mundo. A imagem aqui é tipo aquela corrida de homens que estão correndo. Mas o que esse homem tem em mente, ou esse crente tem em mente, que está se esforçando como um atleta? Ele sai para a corrida pensando só em cruzar a linha de chegada. Ele pensa no seu coração, na sua mente, né? Chegar à vitória, que é o que esse verbo, quando ele está comunicando a ideia de um velocista, mas é um velocista que corre para vencer. Ele não corre só para disputar, ele corre para vencer, para chegar ao final, cruzar a linha de chegada e, no final, receber o prêmio. Então, nós nos esforçamos e corremos e nos dedicamos, prosseguimos como um atleta que só tem um pensamento: cruzar a linha de chegada, alcançar o objetivo e receber a premiação do nosso Senhor Jesus. Então, você se vê um atleta assim? Você se vê alguém assim? Olha o que ele vai dizendo aqui. Prossigo, você já sabe que a ideia de um atleta que se esforça é o cristão que deve se esforçar. É a sua responsabilidade. O atleta treina, come direitinho, dorme direitinho, tem aplicação para ser um atleta de alto nível, né? Então, ele tem a aplicação dele. Nós, como cristãos, temos a nossa responsabilidade, o nosso dever de desejar parecer-se com Jesus e se esforçar por isso.
Olha o que ele continua dizendo aqui. Para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o atleta ele corre em direção daquilo que ele tem por direito. Então, ele corre a corrida da fé e ele espera alcançar aquilo que ele tem por direito. Por quê? Ele é de Cristo. Cristo Jesus o conquistou para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo. Por Cristo Jesus. Cristo conquistou, Jesus conquistou Paulo e fez de Paulo seu atleta. Fez de Paulo seu corredor. E Paulo, por direito, ele tem por direito vencer. Nós, cristãos, fomos feitos atletas de Jesus nesse sentido, nessa corrida da fé que nós fazemos. E temos por direito vencer no final. Todo o nosso esforço será recompensado. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos, porque somos atletas de Jesus Cristo neste sentido, assim como Paulo, como os nossos irmãos de Filipenses. E assim como eles não tinham alcançado ainda, estavam no processo e se esforçando, nós também estamos assim. Nesse processo, se esforçamos, nós não recebemos ainda o prêmio final. Ainda não chegamos à perfeição. Não estamos plenamente parecidos com Jesus. Eu ainda não estou. Muito longe disso. Então, como Paulo e os irmãos filipenses, nós estamos correndo para a perfeição. Ainda não temos a maturidade completa ainda. Eu não posso dizer que eu sou maior que você, melhor que você. Nós estamos correndo para o mesmo alvo. Nós estamos prosseguindo. Somos como atletas prosseguindo desse processo. E assim como Paulo quer que seus irmãos tenham essa compreensão e se ponham a prosseguir, se esforçando como verdadeiros atletas que se empenham para vencer, porque sabe que no final eles foram destinados para a vitória. Logo, todo servo de Deus já sai para essa corrida como vencedor. Somos vencedores em Cristo. Então já saímos para essa corrida e para todo esse esforço já como vencedor. A corrida vai chegar ao final e nós seremos premiados. Nós iremos conquistar no final da corrida. No final dessa corrida, quando você for olhar para o espelho, qual vai ser a imagem que você vai ver? Sofia. Uma Sofia vencedora. Você vai ver Jesus, né? Em sua vida, você vai ver o reflexo de Cristo formado em você, pleno em você, a sua vida aperfeiçoada, você parecendo mesmo, completamente parecida com Ele. Então, ali é a maturidade conquistada, final. Você não vai tropeçar enquanto estiver correndo. Você não vai cair enquanto você estiver se esforçando. Você não vai desistir enquanto você está correndo. Mas você vai cruzar essa linha. E quando chegar lá no final, você já estará imagem e semelhança de Cristo. Né? Assim, corpo, tudo em Cristo Jesus. Esta metáfora aqui, irmãos, do atleta, não é uma coisa que eu estou inventando aqui. Eu te mostrei a palavra, eu disse para você de onde tem esse fundamento. A palavra prosseguir, ela significa um velocista que está correndo e fazendo isso. Então isso é um trabalho de exegese para lhe mostrar o que significa. Mas deixa eu te mostrar alguns outros textos que falam sobre isso. Abre lá 1 Coríntios capítulo 9, verso 28, verso 23 ao verso 27. Vou mostrar duas passagens aqui que Paulo fala. Essa ideia de atleta na cabeça de Paulo não nasceu agora. É uma coisa que ele já tem. Para ele, o crente é um atleta mesmo. Se esforça. Tudo faço por causa do Evangelho, verso 23. Com o fim de me tornar cooperador com ele.
Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, a coroa da vitória, né? Aquela Estéfano, só um ganha. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Está falando da aplicação de um atleta comum, né? De uma pessoa que se aplica para ganhar. Um atleta comum, desportista, né? Nós, porém, a incorruptível, a coroa que não se desfaz. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, aleatoriamente. Eu sei o que eu estou fazendo enquanto eu estou correndo. Eu sei como eu me dedico enquanto na minha caminhada da fé, na minha corrida da fé. Eu não faço as coisas aleatoriamente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um objetivo. Eu quero cruzar a linha de chegada, eu quero, no final, ter a face do meu Cristo formada, esculpida em mim. Sabe? Eu sei o que eu estou fazendo. Me aplico tanto quanto um atleta comum se aplica para vencer. Nós nos aplicamos para uma coroa que não será, não irá se desfazer. Cada um de nós. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É o esforço dele de levar o evangelho a outras pessoas. Veja aqui, e ele faz isso pensando como um atleta. Veja agora em 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6,12. Aquele texto que a gente conhece bastante. Combate o bom combate da fé. Esse combate, o bom combate da fé, é uma linguagem utilizada para dois campos. Na antiguidade se utilizava essa expressão para dois campos. Que seria o campo militar, o campo de guerra, o campo militar, e que seria também aplicado ao contexto de atletismo, contexto de atleta. Então, combate, o bom combate, é o esforço que faz um soldado, é o esforço que faz um atleta. Então, essa ideia de atleta, na cabeça do nosso irmão Paulo, não é uma figura que ele tirou assim de uma hora para outra. Ele se via realmente alguém que estava pronto, alguém que se esforçava, alguém que sabia o que fazia, assim como um atleta, assim como um soldado. Se esforçava, né? Então é o combate da fé. E ele vai continuar falando: tome posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui, nesse texto que a gente está lendo, seria a recompensa da vida eterna para depois de lutar como um soldado, ou lutar como um atleta, né? Se esforçar como um atleta. Então a imagem aqui não é algo novo na cabeça de Paulo, é algo que ele já tem sempre. E nós devemos ter também isso em mente. Deixa eu te mostrar só mais uma passagem. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 2. Também este autor, que nós não sabemos quem é, traz essa imagem também de um atleta aqui no seu discurso. Olha o que ele vai dizer no verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então, quem é essa grande nuvem de testemunha aqui? Diga aí, Cleine, lembra? Lembra, Wilton? Essa grande nuvem de testemunha? Quem é a grande nuvem de testemunha? Isso, meu filho. É isso aí. Os heróis da fé que está aqui, ó, do texto anteriormente.
Ele veio falando dos heróis, porque a gente às vezes pega esse texto para dizer, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. A gente pensa que são os nossos vizinhos, né? A gente pensa que é o pessoal do trabalho. Eu estou aqui rodeado de uma nuvem de testemunha, mas não, são os heróis da fé, que como o irmão falou ali, que ele havia trabalhado ali, ele disse Enoque, Noé, e vai falando de vários, esses homens que sempre viveram de fé, né? É o que ele vai dizer aí. E ele está falando, a gente já tem o testemunho deles, a gente tem eles olhando para nós já, né? E nós devemos nos comprometer e nos esforçar como atleta, sem se embaraçar, se esforçar firmemente para alcançar o que ele vai dizer, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Então vemos que essa linguagem aqui de esforço, de como atleta, é algo muito comum na mente de Paulo e deve ser entre nós, meus irmãos. Nos esforcemos. Nos esforcemos como um atleta de Cristo Jesus. Nos esforcemos na caminhada da nossa fé, no esforço aplicado para alcançarmos a maturidade. E conscientemente do nosso dever, sabendo ainda que não estamos prontos, nós nos aplicamos dia após dia com o pensamento fixo de um dia chegar, cruzando a linha de chegada e parecidos com Jesus Cristo. Essa consciência devemos carregar conosco enquanto nós estamos nos esforçando por uma vida santa, por uma vida que se esforça pela santificação, por nós que desejamos tanto nos parecer cada dia mais com o nosso Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo queria e era o seu objetivo magno. E era o que ele desejava que os seus outros irmãos também alcançassem. Por que nós corremos aqui? Por que nos esforçamos aqui tanto assim, meus irmãos? O sentido está no final de nos parecermos mais com Jesus. Essa é a primeira parte do prêmio. Essa é a nossa maior riqueza. Nós não nos esforçamos tanto neste mundo aqui para que as pessoas venham nos aplaudir. A gente não se esforça tanto para que a gente deixe, simplesmente por deixar um legado, essas coisas ficam mesmo, não tem jeito. A gente olha para trás, olha para o testemunho dos heróis da fé, a gente olha para tanta coisa, a gente vê o legado que as pessoas deixam construindo, mas o mais maravilhoso de tudo é que esses homens, eles chegaram ao final da carreira deles e eles amadureceram de tal maneira que se pareceram com Jesus. Então, nos esforcemos fazendo isso, aplicando o nosso coração. Agora, o esforço é uma aplicação diária. Não dá para atingir esse nível de conduta, de fé, ou se tornar assim, de braços cruzados, sem esforço algum, sem trabalho algum, irmãos. Sem aplicação. O atleta, ele se prepara, ele se esforça, ele se coloca ali no crivo para que ele possa, passo a passo, ir alcançando seus objetivos. Eles lá fora correm por uma coroa que vai perecer. Nós não. Nós nos esforçamos por uma coroa imperecível. E o esforço que fazemos e que nos aplicamos, por isso devemos orar e pedir ao Senhor que conduza as nossas motivações. Amém? Se vejam como um atletas de Jesus. Né? E no final da carreira de vocês estejam parecidos com Ele. Quanto tempo você vai correr, eu não sei, né? Ele quase que encerrou a carreira essa semana, né? Quase. Mas não dá para encerrar agora, que tem muito que correr, né? Tem muito que correr. A gente agradece ao Senhor, porque a sua carreira não acabou. Então, irmãos, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente sai para trabalhar, a gente sai para fazer as coisas, a gente está aí, se esforçando todos os dias. Deus é quem sabe quando a nossa carreira vai chegar ao final. Mas quando chegar ao final, nós seremos vencedores. Bem? Vencedores por aquele que nos garantiu a vitória, que é Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos queridos. Temos muito que te louvar, Senhor, e te agradecer nesta vida.
E pedimos ao Senhor que nos dê a consciência de nos esforçarmos, e que ainda não estamos prontos, de que temos uma corrida a trilhar e o objetivo final nos parecermos com Jesus. Que venhamos prosseguir como um atleta veloz, preparado, que sabe o que está fazendo, que tem em mente chegar ao final, cruzar a linha de chegada, receber do Senhor o prêmio da sua soberana vocação. Nós iremos, Senhor, aprender um pouco mais sobre esse texto, mas hoje, essa noite, te pedimos que o Senhor firme os nossos passos, que nós não venhamos nos embaraçar, que nós não venhamos desistir, que estejamos certos de que no final seremos vitoriosos, porque o Senhor nos conquistou e nos fez seus atletas e já preparou para nós o prêmio final, que nós nos esforcemos. Então nos dê a motivação correta, Pai. Nos dê a motivação correta para concluirmos esse processo. Oramos também em agradecimento aos grandes livramentos que o Senhor nos deu. E nos reunimos, Senhor, em fé, agradecendo pela obra maravilhosa que o Senhor operou na vida da nossa irmã Cleine nesses dias. Obrigado, Pai, porque naquela hora de tormenta o Senhor fez com que a tua filha tivesse domínio, controle da situação. E ela pôde sustentar aquele veículo ali e mal maior foi interrompido. Obrigado, Senhor, porque o atropelamento daquele animal foi do ponto certo. Tinha que ser daquela maneira, Senhor. Quando aquele animal foi projetado para o automóvel, ele não causou danos assim, Senhor, de grandes proporções que poderíamos agora estar sofrendo a perda da nossa irmã. Isso foi a tua boa mão que desviou, Senhor, aquele animal e assim a tua serva pôde chegar bem em casa, em família e estar aqui conosco. Nós te louvamos por esse livramento, por outros livramentos que nós não sabemos e o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somos objetos do teu amor e o Senhor está nos guardando enquanto nós estamos lutando, enquanto nós estamos nos esforçando. Oramos também, Senhor, pelas súplicas e os pedidos que os nossos irmãos têm colocado sempre aqui, em favor dos nossos irmãos que estão se recuperando de saúde. Pedimos a Ti, Deus, mais uma vez, que a Tua boa mão sustente os nossos irmãos no meio das aflições que eles estão atravessando, e os tratamentos, meu Deus, sejam, Senhor, eficazes. Toda a condição nós rogamos ao Senhor, que venha sobre os Teus filhos, no alcance de medicamentos, também, Senhor, de exames e exames laboratoriais, outros exames mais complexos, irmãos que estão esperando liberações do plano de saúde. Nós rogamos, Senhor, a Ti que é poderoso para prover essas liberações, regulações, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos que o Senhor os abençoe nesse sentido, e aos irmãos que já estão em casa, que já estão tratando em casa, rogamos mais uma vez que o Senhor lhe sustente e esse tratamento se complete e os nossos irmãos possam receberem alta também, para que possam voltar para a rotina do seu dia a dia. Te agradeço também, Senhor, pela recuperação que eu tenho tido aqui no meu braço, apesar de estar com um membro aqui quebrado, o cotovelo, mas o Senhor tem me sustentado e tem me dado condições de fazer as coisas que eu preciso fazer. Obrigado pela provisão dos exames que eu já fiz, aguardando alguns resultados. Está nas tuas mãos, Senhor, se irei fazer esta cirurgia ou não, mas eu te agradeço porque o Senhor tem sustentado, não tem permitido eu sentir dores e tem me ajudado, Senhor, nessa minha limitação. Eu só tenho que te agradecer. Da mesma maneira eu te peço, Senhor, que alcance outros irmãos que de alguma maneira estão assim, com alguma limitação física e precisam voltar para suas atividades e esperam, Senhor, a recuperação. Leve para casa, Pai, nos dê tranquilidade, uma noite de paz, nos abençoe no trabalho, na nossa lida no dia seguinte, e que não nos esqueçamos. Estamos fazendo essa corrida, nós estamos nos esforçando,
e o final é nos parecermos mais com Jesus, é o que mais desejamos. Oramos no nome santo de Cristo Jesus, em agradecimento. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.